mas uma alegria muito grande, e sei que os irmãos estão craques agora em entender acerca do sofrimento. Certamente melhorou muito o entendimento do sofrimento de Cristo e como que Jesus Cristo, no seu sofrimento, mostra o preço que custou a nossa salvação. E nós vamos começar uma série, estamos nos aproximando do período do Natal. Não sei para vocês, mas para mim sempre foi um período especial. Talvez pelo colorido diferente, pela quantidade de luzes, pelo final do ano letivo, quando você chega com o boletim e foi aprovado, a garotada sabe como isso é bom, pelo início das férias, mas mais importante que tudo isso, quando nós entendemos o verdadeiro significado do Natal. É muito comum nós fazermos festas, nós mostramos a nossa alegria, porque esse é um período especial. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. O pastor Adriano nos deixou à vontade para escolher dentro desta temática, e eu quis pegar o capítulo 1. Eu não quis cansá-los com a genealogia de Jesus, porque ela não cansa e tem detalhes importantíssimos. Eu tive a oportunidade de pregar nessa genealogia, é desafiador. Nós iremos meditar nesta noite no texto que está no capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25. E nós vamos ver que, se nós olharmos alguns detalhes, nós vamos encontrar de pontos de contato com o livro de Jó. Talvez vocês pensem, mas como assim? Eu não vou voltar ao livro de Jó, mas vocês poderão perceber que tem alguns detalhes importantes para que nós possamos fazer uma comparação. Eu não sei vocês, mas eu enxergo melhor as letras miúdas sem óculos, e eu prefiro assim. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos por tua palavra. Ó Deus, nós dependemos do teu Espírito Santo para alcançar entendimento dela. Por isso nós pedimos que ele seja gracioso conosco nesta noite e que possamos extrair, ó Deus, aquilo que o Senhor desejou e deseja falar ao teu povo para edificação da tua igreja. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a Copa do Mundo começou. Não sei quantos já acompanharam hoje a abertura, os jogos, eu não tive oportunidade. E eu fiquei pensando aqui, será que o Pedro vai fazer um gol na final
tipo aquela bicicleta que ele fez contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil deste ano? É uma probabilidade, é uma possibilidade. Como é que nós sabemos disso? Em 1950, o Brasil, na Copa do Mundo, perdeu dentro do Maracanã para o Uruguai, motivo de grande tristeza. O que vocês achariam de eu dizer que no ano de 2050, portanto, 100 anos depois, o Brasil ganharia a Copa do Mundo jogando no Maracanã contra o Uruguai? É factível? Não sei. Poderiam dizer, mas você é louco. Pois é. Mais louca parece ainda esta história desta mulher e deste homem que está sendo narrada aqui. Se você pudesse pensar num resumo para o sermão, poderíamos ter o seguinte tema, ou o seguinte resumo: Deus é um Deus que se revela e que intervém na história. Esse Deus que se revela e que intervém na história, esse Deus que disse que salvará o seu povo dos pecados dele. Quando nós estudamos o livro de Jó, algo que ficou patente durante toda aquela saga de sofrimento, é que em momento algum Deus esteve ausente, em momento algum qualquer daqueles detalhes tenha saído dos planos de Deus. Da mesma maneira, nenhum detalhe do nascimento do Salvador, nenhum detalhe que caracteriza o que nós chamamos hoje do Natal, escapou do plano de Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Essa é a primeira certeza que nós temos desta passagem ou deste tema. Não há governador, não há imperador, não há governante que possa mudar a história de Deus. Isso deve ficar muito claro para nós, não apenas racionalmente, mas deve ser uma verdade que deve estar ancorada nos nossos corações. E aí, enquanto eu estudava essa temática, eu voltei um pouco naquilo que Mateus, que é um autor judaico, a sua visão é a visão de mundo judaica. Ele conhecedor do Antigo Testamento, ele leitor e conhecedor dos profetas. Então você voltando um pouquinho, você vai entender um pouco o que ele afirma, né? Deus o faz afirmar aqui, e lembrando que ele está escrevendo ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Algo que nós não podemos perder de vista é que esses apóstolos estavam envelhecendo, num momento da história em que havia hostilidade contra o Evangelho. Então, a palavra de Deus que esteve borbulhando nos corações desses homens, enquanto eles estavam com Jesus, corria o risco disso cair no esquecimento. Portanto, eles começam a transmitir, eles começam a escrever. Então, Mateus vai nos dar esta ideia, ele vai dizer que Jesus nasceu para cumprir aquilo que Deus havia dito. Como assim? Eu falei do Brasil talvez ganhando do Uruguai na Copa de 2050, 100 anos depois daquela derrota no Maracanã para o Uruguai. Eu não tenho a menor ideia, mas quando nós olhamos para essa história e pensando no nascimento de Jesus, se esta ideia do Brasil ganhar do Uruguai em 2050 parece uma coisa de maluco, também parece uma coisa de maluco alguém que 650 anos mais ou menos antes diz que vai nascer um menino de uma virgem que vai tirar o pecado de um povo, que vai nascer numa determinada cidade. Qualquer um diria para o profeta: você está maluco, 600 anos depois. E é isso que nos deixa intrigados, ou aqueles que olham esses detalhes. Então, pensando no nascimento de Jesus, olha, por volta de 6 séculos antes, o reino de Israel
foi invadido pelos assírios, que culminou na queda de Samaria em 722. O povo de Judá, na verdade, querendo beneficiar-se politicamente, eles se juntam à Síria, inocentemente talvez, querendo algum valor político, alguma moeda política, e só que depois ela também é dominada. O rei Acás, ele havia se aliado aos assírios e levado todo o povo junto, e eles já estavam adorando como o povo assírio. A corrupção no povo de Israel era muito grande, em Judá era muito grande. Portanto, quando nós olhamos isso, essa situação em que Isaías faz desta profecia, e também Miqueias, nós vamos entender um pouquinho. A classe média oprimia os pobres, explorava os pobres, porque eles tinham muitas terras e eram gananciosos. Então a gente vai entender isso 650 anos aproximadamente antes de Cristo nascer. A liderança era uma liderança corrupta, um governo corrupto, sacerdotes corruptos. Portanto, Isaías profetiza nesta situação, e quando ele diz aqui, quando Mateus nos lembra aqui aquilo que Isaías estava profetizando, eles disseram que iria acontecer mais ou menos 650 anos depois daquela profecia. Pareceria loucura falar disso, se apenas fossem homens que falassem. Então, quando no capítulo 7, verso 14, Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem, e ele não diz uma virgem, ele diz a virgem, conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus no meio do povo, Deus conosco. Miqueias era seu contemporâneo, no capítulo 5, verso 2, ele diz mais ou menos isso: e tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Se vocês não perceberam, esse texto ele fala aqui que desde os dias da eternidade passada, está falando de um projeto de Deus, está falando de um plano de Deus que homem algum consegue frustrar, que trazido a lume pelo profeta 650 anos depois, se cumpre tal e qual. Como explicar isso? Quando nós conhecemos Deus, nós não temos dificuldade. Mas quando nós olhamos as condições do nascimento de Jesus, e aí é uma maneira de refutar a ideia comum, de um senso comum, de que o homem, o ser humano, ele possui livre-arbítrio. Ele tem uma liberdade absoluta. Então vamos ver, por esta ideia de que o homem tem livre-arbítrio, ele decide sozinho, ele escolhe sozinho, ou seja, ele não pode ser movido por nada que seja externo a ele, ainda que esse externo seja o próprio Deus, e esta é a ideia. Então Jesus nasce nessas condições. Era um episódio muito improvável como profetizado. Jesus, para nascer naquelas condições, tinha que mover a liberdade de muita gente. É muita gente com livre-arbítrio para tomar atitudes para que Jesus nasça naquela condição, naquela cidade. Ou seja, esse texto está nos falando acerca de um Deus soberano que não se submete ao homem, aquele mesmo Deus que acompanhou Jó em todos os seus sofrimentos, aquele mesmo Deus que é o Deus conosco, que está conosco, que nos conhece a todo, que não há um passo que nós demos que seja do desconhecimento ou que Ele não tenha controle.
Talvez não caiba na nossa mente ocidental isso, mas quando nós olhamos na história, 650 anos depois que alguém disse que iria acontecer, e acontece da mesma maneira, vamos analisar aqui. O Evangelho de Lucas diz que quando Isabel ficou grávida de João Batista, no 6º mês de gravidez, o Senhor já havia enviado um anjo que já havia conversado com Maria, explicado para ela, dito a ela que ela ficaria grávida. E aí algo interessante, não é? Talvez se fôssemos nós falaríamos o seguinte: vamos conversar primeiro com José, porque quando isso chegar no ouvido dele vai ser uma bomba. Eu me lembro de uma situação na minha vida profissional, muito difícil, de madrugada, em que uma pessoa sofreu um acidente de trânsito, ele havia ingerido bebida alcoólica, caiu do caminhão e na queda do caminhão, as rodas passam por cima dele. E o caminhão vai embora e para num ponto. Qual era o problema? Nós teríamos que ir na casa dele de madrugada, bater na porta da esposa dele e dizer para ela o que tinha acontecido. O que eu fiz? Acordei primeiro os vizinhos. Expliquei para os vizinhos e falei: depois que eu for embora, eu preciso que vocês fiquem com eles. E nós fomos dando a notícia: olha, fulano sofreu um acidente. Mas a esposa já desconfiou, porque com aquele tipo de veículo na frente da casa dela às 3 da manhã, e os vizinhos acordados, era algo mais grave. E ela perguntou: ele morreu ou não morreu? Ele morreu ou não morreu? Ele morreu ou não morreu? A mesma coisa, talvez Deus procurasse, na nossa visão, fala primeiro com José, para que ele consiga entender o que está acontecendo, mas não. Primeiro o Senhor falou com Maria. E aí nós conhecemos pelo Evangelho de Lucas que no 6º mês de João Batista, Maria vai visitá-la. E quando vai visitá-la, João Batista se mexe dentro do ventre de Isabel. Eu fico imaginando que o texto que nós estamos lendo aqui, Maria já tinha contado para José: olha, eu estou grávida. Pensa a cabeça de José. E naquele contexto, eles eram noivos, mas é um noivado diferente do que nós estamos acostumados aqui. Muito provavelmente, dizem os estudiosos, que Maria devia ter entre 12 anos e meio, mais ou menos. Era o tempo, a idade em que os pais comprometiam as filhas para se casarem. José provavelmente tinha uns 18. Então, feito esse compromisso, já era praticamente um casamento, porque só podia ser rompido pelo divórcio. E mais, um caso de infidelidade poderia levar a moça ao apedrejamento. Muito embora não estava muito em prática, mas quando nós voltamos lá para o Evangelho de João, capítulo 8, aquela mulher pega em adultério, os escribas levaram para Jesus para que ele sugerisse que fizesse o quê? Apedrejasse. Esse era o risco que Maria corria, porque a vizinhança não entenderia como que essa moça apareceu grávida agora. E o texto nos diz que José, ele apenas estava cogitando na sua mente. Sabe um coração inquieto? Eu tenho uma noiva que estava comprometida comigo e ela está grávida e eu não sou o pai. José, filho de Davi, o anjo vai dizer para ele, ele é da descendência de Davi. Isso é importante para que nós entendamos. José resolve, sabe, vou comprar um cigarro e aí eu não volto mais, se tivesse assim. Quando o texto diz que resolveu deixá-la secretamente, ele ia sair de fininho, levar a culpa de ter abandonado aquela moça gestante. Para toda a cidade ele era o culpado. E ele estava apenas cogitando na sua mente fazer isso. Acompanhe aí, verso 19. Diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele decidiu não causar a ela uma vergonha pública. Ele não queria expor Maria, inclusive ao risco
de ser apedrejada por infidelidade, por adultério. E aí o Senhor intervém, e a palavra de Deus nos diz no verso 20: enquanto ponderava nestas coisas, ele estava só cogitando no seu coração, em sonho, um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Neste sonho, José entende, Deus fala com ele. Então, quando nós olhamos, isso parece tudo muito estranho. Essa noiva que fica grávida sem que o noivo soubesse, como que ele vai digerir esta questão? Ele cogita abandoná-la, mas Deus explica tudo. Porque os planos do Senhor são retos. Não fica nada sem que o Senhor traga a lume. É por uma boa causa, José. É por uma boa causa. O que diz a palavra do Senhor? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Percebe que tudo muito concatenado? Eu fico imaginando com esta ideia de liberdade, é como se Deus estivesse dizendo para José: olha, eu fiz uma aliança de redenção com este povo, e agora eu estou cumprindo esta aliança. Tudo o que está acontecendo é para cumprir aquilo que o próprio Deus, que não mente e que nem se arrepende, havia prometido desde a eternidade e tornado público por meio da boca do profeta Isaías. Enquanto eu estou falando isso, eu quero acreditar que a sua mente está pensando neste Deus, que conhece você no mais íntimo do teu coração, que sabe todas as coisas, que sabe as suas preocupações, como sabia das preocupações de José, e veio ao socorro dele. O mesmo Deus que, quando vai até Maria, e essa menina com provavelmente menos de 13 anos, se você olhar o cântico que ela faz lá em Lucas, replicando o cântico de Ana, lá de Reis, meus irmãos, ela cita salmos, ela cita reis, ela demonstra o conhecimento de uma teologia profunda, de um conhecimento de Deus profundo, com apenas aquela idade. Eu fico imaginando que Deus teria enfrentado um grande problema para que tudo acontecesse, como Miqueias declarou no capítulo 5, verso de 2 a 5, quando ele fala de Belém Efratá, que lá nasceria esse menino. O menino haveria de nascer em Belém da Judéia. Ora, mas ela morava em Nazaré da Galileia. Uma virgem da qual falaram aos profetas. Ela estava numa cidade errada, entre aspas, mas se não fosse Deus quem havia prometido, não haveria graça. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nos diz a palavra do Senhor lá em Números. Para que José e Maria estivessem na cidade correta. Vamos pensar na ideia de ter livre-arbítrio, essa liberdade restrita. Com quantas liberdades se teria que movimentar para que eles nascessem ali? Já que as pessoas decidiriam e poderiam frustrar o plano de Deus. Deus movimentou todo o Império Romano para que a sua profecia se cumprisse. Deus fez com que César Augusto, o imperador de Roma, editasse um decreto convocando um censo na Palestina. O censo tinha o objetivo de arrecadar mais impostos. Então ele faz com que César Augusto edite o decreto do censo na Palestina, determinando que cada cidadão voltasse à sua cidade de origem para se recadastrar. Faz com que Herodes o Grande, que era o governador da Judéia, pudesse, vou atrasar um pouco mais. Vou deixar para convocar depois. Um mês depois seria o suficiente para mudar toda a realidade.
José tinha que estar onde estavam guardados os registros da família de Davi. O anjo disse que ele é da casa de Davi. Por isso ele precisava voltar. Imaginem quantas escolhas livres Deus teria que mover. Quantas estariam envolvidas nisso. Se José teria vontade livre, teria deixado Maria, teria abandonado, estando ela nos últimos dias de gravidez. Aliás, assim que ele soube da sua gravidez. Agora pensamos, diante do censo, diante do decreto, todos tinham que ir. José decide ir no 9º mês de gravidez. Que marido faria isso? Porque ele, como representante da família, ele poderia ir sozinho. Ele, representando a família, ele levaria todos os dados. Ele poderia fazer mais. Olha, eu vou deixar Maria nesse estado na casa de Isabel. Primeiro que eu vou tirá-la de perto da vizinhança mexeriqueira, do fuxico, daqueles que ainda falam, olha, será que é mesmo? Quem será o pai? Porque José ainda não tinha conhecido Maria, mesmo enquanto ela estava grávida. Ela poderia ter ficado lá. Um outro motivo, era uma viagem muito cansativa, próximo de 150 quilômetros, no lombo de um jumentinho. Historiadores dizem que levaria talvez 4 dias andando no lombo de um jumento com 9 meses de gravidez. Nós não conseguimos imaginar, as irmãs, as mais jovens aqui, que nós vimos recentemente, grávidas, que no 9º mês já andavam com muita dificuldade, os pezinhos inchados. Imagine Maria fazendo esse percurso. Talvez José não quisesse deixá-la em Nazaré. O anjo apareceu apenas para José, não falou para o restante da cidade. Olha, o que está vindo, o que está nascendo dela é do Espírito Santo, ele vai salvar Israel dos seus pecados. No tempo do nascimento de Jesus, em Belém, todas as pessoas haviam ido para lá. Meus irmãos, imagine aquela cidade pequena, com todo mundo indo fazer o seu recadastramento. E aí eu quero fazer um comentário aqui, né? Não ia carro, não tinha estacionamento, né? O pessoal ia de camelo, de dromedário, de jumentinho. Devia estar faltando estacionamento para jumento, dromedário, camelo. Devia ter flanelinha não, né? O pessoal usa uma escovinha para dar uma limpada no animalzinho. Devia ter manobrista em alguns lugares para estacionar melhor o camelo, né? Os soldados romanos não conseguiam hospedagem na casa dos judeus, porque os judeus tinham medo de se contaminar. Então os soldados romanos que estavam cuidando do censo, eles tinham que se hospedar naqueles que tinha que se pagar. Por isso a dificuldade de se encontrar hospedagem para Maria. O tempo do nascimento de Jesus em Belém, um tempo totalmente programado por Deus. José poderia ter optado por dormir na cidade mais próxima, ficar em Samaria, ou tendo a cidade lotada, ele poderia passar para a cidade seguinte e depois voltar. Tudo isso alteraria a química do corpo de Maria e do próprio Jesus. Eu estou falando isso para que nós entendamos como não há como escapar da soberania de Deus, aquele mesmo Deus que acompanhou cada detalhe da vida de Jó e que nós ouvimos aqui do sofrimento de Jó, o mesmo Deus que combinou cada detalhe para que Maria desse à luz em Belém, na cidade de Davi, e não na Samaria, e não em Betel, e não em outra cidade, mas para que se cumprisse a profecia 600 anos depois, 650 anos depois. Deus controlou cada átomo, cada célula, cada detalhe no corpo de Maria e de Jesus. Como nós podemos não crer num Deus soberano? Como nós podemos não crer neste Senhor? Uma certeza que nós temos desta passagem
é que Deus opera através de todos os tipos de pessoas para levar a efeito os seus propósitos. Uma pergunta que nós poderíamos fazer: o que Deus quis dizer para aquele povo ali próximo do ano de 64 a 70 depois de Cristo? O que eles deveriam aprender desta passagem, desta história? E mais, o que Deus quer que nós aprendamos hoje, século 21, morando no Ocidente, acerca desta palavra? O que Deus quer que nós mudemos nos nossos pensamentos, no nosso coração, acerca de tudo isso que Ele apresenta? Esse relato histórico absolutamente concatenado, e quando nós falamos concatenados, porque nós temos livros, textos de Isaías que estão ainda intactos, datados de 250 anos antes de Cristo, que são praticamente o mesmo texto que nós lemos hoje nas nossas Bíblias. José age com coragem, sabendo que Maria estava grávida. Ele não tem, sendo um homem justo, ele não vai embora de fininho. Ele não coloca Maria, ele não a expõe. O mérito aqui é do Senhor, porque é o Senhor que não permite. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é absolutamente confiável. Por tudo isso que Ele revelou, por tudo aquilo que Ele prometeu, por tudo aquilo que Ele cumpriu em Cristo Jesus. É muito provável que tanto José quanto Maria conhecessem muito bem as profecias do profeta Isaías e de Miqueias, que haviam profetizado no reino de Judá por volta de 650 anos antes. Deus combinou o decreto do imperador, o ato do governador Herodes o Grande, a coragem de José de não deixá-la exposta aos mexericos de Nazaré, trazendo-a para Belém no tempo exato para cumprir a profecia do local em que Jesus deveria nascer. São detalhes que revelam a grandiosidade do nosso Deus, que desde a eternidade disse o que ia acontecer, que desde a eternidade passada sabe o que vai acontecer na eternidade futura, que fala para nós que nós devemos olhar o tempo e olhar a ideia deste serviço a Deus como algo que não é desperdício de tempo, e que possamos crer nele. Esse texto nos mostra algumas conclusões que nós podemos trazer para o dia de hoje, para aplicarmos nas nossas vidas. O Senhor não abandona os seus servos, fiéis à própria sorte. O Senhor não abandonou Maria à própria sorte depois de divulgar que estava grávida, junto à população de Nazaré. Ele cuidou do coração de Maria e do coração de José. O Redentor chegou para salvar o povo. É esse Redentor que nós fazemos festa para Ele. Diferente da ideia do Natal que às vezes nós conhecemos aí no meio publicitário, para nós tem um significado muito especial. Foi Ele que veio retirar o nosso pecado. Tudo aconteceu de forma a cumprir o que o Senhor havia dito. Jesus veio habitar conosco. Ele é o Emanuel. Eu gosto de uma ideia que um escritor coloca numa obra: sem lugar para a soberania. É um nome em inglês. Sem lugar para a soberania. E ele diz assim: Deus salva. Deus não faz meramente o suficiente para tornar a salvação possível, deixando para nós o trabalho de abrir o caminho para merecer os méritos de Cristo.
e fazer a nossa parte para transformar o meramente possível numa realidade. Aí ele diz esta frase que eu acho linda: cada elo da corrente da redenção é forjada na bigorna de Deus, do começo ao fim. Cada elo, cada detalhe na salvação é forjada na bigorna de Deus. Se você não sabe o que é bigorna, assista Desenho Animado, Pica-Pau, aquele ferro grandão que se joga de lá de cima às vezes. É usado para fazer ferradura, é usado para moldar ferro quente. Então, ele usa esta expressão: cada elo da corrente da redenção, da salvação em Cristo, é forjada na bigorna de Deus do começo ao fim. Isso não é de pouca monta. Portanto, quando o profeta Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. As pessoas no tempo de Isaías vinham para o templo buscar esperança. Aqueles pobres que estavam sob opressão vinham para o templo buscar descanso para a alma. E como tem alma atribulada ainda hoje. Enquanto eu estava agora à tarde, terminando alguns detalhes do sermão, por volta das 14h40, o meu irmão me manda uma mensagem que havia recebido de uma colega de adolescência, amiga de adolescência. Estivemos um tempo distante por mudanças de cidade, e a notícia era: a sua irmã caçula, de uns 30 e poucos anos, havia cometido suicídio, e o sepultamento seria hoje às 16 horas. E eu falei para o meu irmão: como tem gente com a alma em sofrimento. Realidade. O povo de Israel ia para o templo para achar refrigério para a alma. Ele está falando de um povo sofrido, que busca uma esperança. Jesus é a esperança. Esse Deus soberano é a esperança. Esse Deus soberano que conduz a história da maneira como Ele quer, porque Ele é o Deus soberano e faz as coisas acontecerem no tempo dEle. Aqueles que ouviram de Isaías há 650 anos antes do nascimento de Cristo, talvez ficassem esperando. 600 anos depois, o tempo é do Senhor. Eu fico imaginando que Isaías desejava dar esperança real ao povo, como se ele dissesse: olha, a luz vai brilhar sobre vocês, a glória do Senhor vai resplandecer sobre vocês. Hoje vocês estão numa pior, mas a luz do Senhor vai resplandecer sobre vocês. O Senhor fará resplandecer o rosto sobre todos vocês. O Natal tem um grande significado: o nascimento de Jesus. É interessante pensar que o ser humano é o único ser criado por Deus capaz de ter misericórdia. Não se acha isso em mais ninguém, em mais nada na criação. E o nosso desafio é que nós olhemos esta mensagem do Evangelho como algo que é real, que é verdadeiro, que é conduzido por Deus. Eu não conheço o seu coração, o Senhor quem conhece. Eu não conheço as tuas lutas, o Senhor é que conhece. Eu não sei porque essa moça, o que ela estava passando, como foi a noite dela, como foi o dia de ontem, o tamanho da dor da alma. Aí está algo que é inerente a nós: ter misericórdia, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus conosco. Todas as profecias sobre Jesus se cumpriram. A volta de Jesus se cumprirá. Nós precisamos crer neste Deus que é soberano, crer na soberania de Deus. Nós precisamos de uma fé
que vai muito além de uma pitadinha de fé. Às vezes alguns autores falam certas coisas e a gente fica meditando. Quando aquele anjo disse para José: não temas receber Maria. Deus nos sustenta e o mundo não vai mudar, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos do Senhor para você e para mim não podem ser frustrados, não serão frustrados. Porque o plano que Deus tem para mim, o plano que Ele tem para você, é para que cada dia mais você se pareça com Jesus Cristo, em todos os detalhes. E Ele vai cumprir isso. Doa em você e em mim, ou não. Mas Ele vai cumprir. Deus é soberano sobre a sua vida. Descansa a sua alma nessa soberania de Deus. Isso não é apenas você relaxar, não se trata disso, trata-se de descansar. Nós nos preocupamos com os filhos, e eu digo isso porque eu também me preocupo. Mesmo os casados, a gente também se preocupa, é inerente a nós. Mas é um exercício diário se lembrar disto que o Senhor fez com Maria, com José, com Jesus, com a cidade de Belém. O salmista, no Salmo 20, ele diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em cavalos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. A nossa esperança está no nosso Deus. Eugene Peterson é um autor que o reverendo Adriano gosta bastante, e ele diz algumas coisas acerca de, para forjar o padrão de Cristo em você, dá trabalho e leva tempo. Você não é fácil, eu também não sou. Não é que Deus não consiga fazer no estalo. Ele não explicou por que Ele não faz no estalo, mas Ele vai burilando aos poucos. Vai forjando você, vai forjando o seu coração, o seu caráter. E Eugene Peterson escreve uma obra chamada A Vocação Espiritual do Pastor. Ele diz assim, olha: é nesse ambiente que Deus usa a soberania para, no meio de desertos, conduzir o seu povo à santidade. Santidade pessoal é um processo de uma vida inteira, na qual o coração, mente, corpo são conformados a Cristo. Entendeu por que você ainda tem defeitos? Você ainda não tem a mente de Cristo. Eu tenho defeitos, eu ainda não tenho a mente de Cristo. E é no deserto que nasce a esperança. Tem dúvida disso? Eu quero te lembrar algumas coisas. 40 dias na arca para purificar séculos de poluição moral, lavando a sujeira de gerações. 40 anos no deserto para recuperar a identidade de um povo que viveu 400 anos como escravos e já não sabia mais quem ele era, nem quem era o Senhor. É preciso um treinamento desse povo para viver as promessas na terra prometida. 40 dias de aparição após a ressurreição. 40 dias de tentação no deserto com Jesus, para mostrar como Deus opera a salvação, para que o Senhor pudesse dizer: mas está escrito. 40 dias após a ressurreição, para provar uma nova realidade, para provar a promessa da ressurreição, aquilo que havia sido profetizado. Talvez o homem moderno precise da compreensão de que a soberania de Deus nas Escrituras, ela é absoluta, irresistível, e ela não tem limites. Esse é o mesmo Deus soberano que não explicou para Jó durante a maior parte do seu sofrimento, e que no final diz assim:
põe as dúvidas e faz os questionamentos para Jó. Onde é que você estava quando eu fiz o mundo? E que muitas vezes nas nossas perguntas, ele fala, vem cá, onde é que você estava quando eu profetizei que o Cristo iria nascer em Belém da Judéia? Esse é o Deus que nós servimos, que se revela e que intervém na história e também no tempo de hoje, na minha e na sua. Pergunte a você mesmo, Senhor, o que eu preciso aprender disso? Onde é que esta história precisa me moldar? Eu sei que tu podes tudo, Senhor. Eu me reconheço como pó. Nós um dia chegaremos à imagem de Cristo, imagem perfeita. Deus soberano. Nós aqui, a igreja recebeu o pequeno André, porque ele é filho da promessa. Nós somos filhos da promessa. E aquele que fez a promessa não volta atrás. E ninguém consegue demover a sua mão. Esse é o Deus seguro em quem nós devemos depositar tudo que temos e que nós somos. Louvado seja o Senhor pelo nascimento de Cristo Jesus. E que estas verdades acerca do nascimento de Cristo Jesus reative nos nossos corações o desejo de buscar com muito mais vigor o Senhor, com muito mais vigor estar na casa do Senhor, junto ao seu povo, que ainda tem muitos defeitos, mas é povo, ovelha do Senhor Jesus, um Deus zeloso, e quando eu digo zeloso, entre aspas, ciumento, porque não dá para comparar com o sentimento de ciúme humano. É algo muito mais zeloso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ela sustenta a nossa fé, porque ela nos revela o teu braço forte conduzindo toda a história, cada detalhe, cada elo desta corrente de salvação. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Agora, ó Deus Santo, neste tempo em que nós nos alegramos pelo advento do Natal, a chegada de Cristo Jesus, em que até outros reis reconheceram a sua majestade e vêm, fazem longas distâncias para trazer presentes caros. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, porque às vezes escapa ao nosso entendimento, nós nos esquecemos que tu és um Deus absolutamente soberano, que não deixa as tuas ovelhas desprotegidas, ainda que, segundo o olhar humano, pareça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que aplica as tuas verdades aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos.